Seria essa a maior Copa do Mundo já vista, com 48 seleções, dividida em 12 grupos. Os 2 primeiros colocados disputam a fase mata-mata junto aos 8 melhores terceiros colocados, numa fase nova chamada de 16avos. Serão 104 partidas ao total disputadas em 16 cidades-sedes, Estados Unidos, Canadá e México. O México, que vai se isolar como o país que mais sediou Copas, sediou a Copa de 1970, o ano do tricampeonato brasileiro, né, mundial, e 1986, o ano do bicampeonato dos hermanos, com aquele gol de mão um pouquinho roubado, né? Papel e caneta na mão, porque a Fábio já postou um conjunto de danças para o futebol, visando já entrar em rigor nos amistosos de preparação para a Copa do Mundo. Mas a partir do momento que a placa for levantada, o juiz der o sinal para a substituição, o jogador tem até 10 segundos para sair de campo. Se isso não acontecer e ele estourar o tempo de 10 segundos, o juiz vai pedir que o jogador saia de campo o mais rápido possível, ele vai sair e o time vai ficar 1 minuto sem poder fazer a substituição. O jogador que estaria para entrar vai ficar 1 minuto fora de campo. E a partir do momento que passar 1 minuto e o jogo for reiniciado, ou seja, a bola sair de campo ou o jogo for paralisado, ele for reiniciado, aí sim o jogador pode entrar em campo. Caso o time, ele esteja, o juiz sentir que o juiz compreender, né, que o time está retardando o jogo a partir da demora do tiro de meta ou do lateral, ele vai assoar o apito, pedir que o jogo seja recomeçado o quanto antes, e ele vai contar até 5 segundos para a bola estar em campo. Se a bola não entrar em campo nos 5 segundos, lembrando, o juiz precisa mostrar claramente que ele está fazendo a contagem com as mãos, com o pé fazendo a contagem, né? 1, 2, 3, 4, 5, e contando verbalmente, se ele sentir que é preciso contar verbalmente. E se o tempo for estourado, ele vai reverter o tiro de meta em escanteio para o time adversário e o lateral para o time adversário. No caso, assim, o lateral vai ser onde o time iria bater o lateral. O time adversário vai bater no mesmo lugar. Mas no caso do tiro de meta, obviamente, ele não vai bater um tiro de meta, o time adversário não vai bater o tiro de meta no mesmo lugar. O que vai acontecer é que vai ser dado o escanteio vai ser dado para o lado em que a bola estava próxima. O jogador que pedir para ser atendido dentro de campo ficará 1 minuto fora do jogo e terá que esperar nesse 1 minuto. A mesma coisa do tempo de substituição, ficará 1 minuto fora, e assim que o juiz der permissão e a bola já tiver saído de jogo, né, o jogo for reiniciado, o jogador pode voltar para dentro do campo. Continua a mesma coisa que era que no caso de goleiro, choque de cabeça, não vai ter incidentes muito graves, não vai ter nenhum problema, o jogador não vai precisar ter problema de assistência médica, pode ser dado assistência médica em campo. Obviamente o goleiro não pode sair de campo, né, porque senão ele vai acabar tomando gol. No caso de, por exemplo, foi marcado pênalti e o jogador que sofreu pênalti, ele vai cobrar o pênalti, né? E ele está sendo atendido dentro de campo, aí não vai ser dado esse tempo limite de 1 minuto para ficar fora de campo. No caso do jogador voluntariamente sair de campo, ou se o jogador falar que não precisa de atendimento médico, ou não ser feito atendimento médico, ou não precisar mesmo de atendimento médico, não haverá nenhum tipo de problema. Já falado em abril, que seria usado nessa Copa do Mundo, é o caso, né, do Cristiano com o Vinícius Júnior, que o Vinícius Júnior acusou ele de racismo. O jogador foi tirado de campeonatos da UEFA por 6 partidas, bem pouco, né, para o que ele fez, mas enfim. Aí uma regra nova que entrou em vigor é que se o jogador estiver confrontando outro jogador e ele colocar a mão na boca, será dado vermelho. Mas atenção que isso só acontecerá para jogadores que estão confrontando outros, né? Para jogadores que devem, assim, não foi falado exatamente, mas entende-se que jogadores que estão conversando na moral com outro jogador, tal, mesmo adversário, colega de equipe, não será dado vermelho. Desse conjunto de regras que já foi visto já, né, em ação, foi o da substituição, que a Islândia tomou 1-0 logo após o seu jogador demorar os 10 segundos a sair, ficou 1 minuto fora, sem um jogador por 1 minuto e acabou tomando um gol.
Outra novidade também vai acontecer no pré-jogo e durante a execução dos hinos, com os jogadores, tanto os jogadores titulares quanto os jogadores reservas, povoando, né, o círculo central dos dois times, claro, com bandeirões, fogos de artifício, tudo isso para fazer uma grandíssima festa para a Copa do Mundo, né? Com o intuito, né, como fala o Gianni Infantino, o presidente da FIFA, né, que o desejo é que o público se sinta parte desse espetáculo, né? E para a fase final terão show de fogos das cores das nações, né? E para a final vai ter da Copa do Mundo, teremos um show no intervalo com Madonna, Shakira e a banda BTS cantando aí, né, durante o intervalo do jogo, para quem tiver puto aí, caso esteja 1-0, 2-0 aí para o time que tá torcendo aí. Enfim, né? É o tipo de coisa que não funciona tanto no futebol, mas a ideia é buscar referência nesse jeito americano de comemorar, né, os jogos, né? Algo bem Super Bowl das ideias, né? Que o importante é mais o show do que o esporte mesmo. Só que no futebol é o contrário, né? Seleções que vão disputar atualmente, e eu considero uma das favoritas, né? Primeiro é a França, né? Comandada por Didier Deschamps. E em segundo é a Espanha, comandada atualmente por Luis de la Fuente. Correndo um pouco por fora, temos a Inglaterra, né? Comandada atualmente por Thomas Tuchel. E a Alemanha comandada atualmente por Julian Nagelsmann. Um dos seus jogadores principais, que eu considero as principais seleções, né? Na França, o Olise e o Mbappé, né, que são como as peças raras da seleção. A Espanha, acho que a única não, mas dentre elas uma peça que eu considero a principal ali, Lamine Yamal, né? Os candidatos a ganhar a bola de ouro também, né, pela sua campanha no Barcelona. Temos ali o Modric, né, um dos veteranos da Copa, né, e um dos veteranos da Croácia. O Kovacic, apesar de não ter, né, ter feito uma boa temporada pelo City, o Vitesse, que depois da saída do Kroos, né, ele acabou assumindo esse papel fundamental na seleção alemã. Gnabry também vem tendo uma boa sequência no Bayern de Munique, mas acredito que ele seja uma das peças fundamentais também da Alemanha. Inglaterra, Thomas Tuchel, atualmente, né, para essa Copa do Mundo, ele fez totalmente uma varrida na seleção inglesa. Uma das peças principais é o Jude Bellingham. Jude Bellingham, juntamente assim com o Harry Kane, né? Também candidatíssimo à bola de ouro, né? Sem sombra de dúvida, eu acredito que vai ganhar esse ano a bola de ouro, né? Temos esses dois jogadores principais, juntamente com o Saka também, que fez uma boa temporada pelo Arsenal. Então, a Inglaterra vem totalmente correndo por fora, né? Pelo fato de ter também outras estrelas também no time que acabaram ficando de fora, assim como o Phil Foden, Cole Palmer, um dos melhores laterais, Arnold também, que não sei qual foi o questionamento de Tuchel por colocar esses jogadores fora, mas enfim, né? Em meio a diversas polêmicas, como países em guerra entre os países, e em consequência disso, esses países querendo desistir de estar, né, disputando a Copa do Mundo, perseguições em grandes dentro de um dos países sede, uma medida que a FIFA até desistiu, né, que era proibir a entrada de garrafas d'água, alegando que isso ajudaria na segurança tanto dos atletas quanto de outros membros, né, da comissão técnica, dos próprios espectadores, apesar de que todo mundo sabe que isso também teve outro grande motivo, né? Essa Copa promete render muito. Além das surpresas, né, que nós vamos ter nessa Copa, seleções que nunca disputaram ela, como a Jordânia, por exemplo, seleções que estão voltando à Copa após diversos anos, a exemplo da África do Sul, e de outra seleção que está voltando há muito tempo, né, que é a seleção da República Democrática do Congo, né, que quando disputou ainda era chamado de Zaire, em 1974, naquela história lá em que chutou a bola numa cobrança de falta do Brasil. Enfim, essa Copa, ela promete muito, né? Pode ser que ela seja uma Copa mais ou menos, mas acho bem difícil. Enfim, vamos tentar ao máximo estar cobrindo essa Copa do Mundo e falar sobre ela. E se quiser acompanhar no meio da gente, né? Seja bem-vindo.